Quando nós analisamos, estudamos o livro do profeta Daniel, nós vemos que não há nenhum livro no Antigo Testamento que tenha um caráter profético tão profundo quanto o deste homem, o profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, quando você quiser conhecer o Apocalipse do ponto de vista do Antigo Testamento, você precisa ler e conhecer o que escreveu o profeta Daniel. Nós estaremos passeando por alguns temas dentro do próprio livro. As dúvidas que você tiver, você pode ler. Eu convido você para ler em casa, porque aqui não vai dar para a gente explicar minuciosamente, quem sabe todas as partes que compreendem este livro. Vamos dar um enfoque principal, aquilo que nós consideramos de maior relevância para os dias atuais. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode anotar, você pode mandar. Depois a gente vai combinar com o pessoal da mídia para as perguntas que você tiver chegar até a gente, e a gente vai fazendo perguntas e respostas aqui para que você esteja bem antenado. E antes de entrar diretamente no livro do profeta Daniel, eu gostaria de dizer para você algo que não se refere apenas ao livro do profeta Daniel, mas a todas as partes das Escrituras, a todos os livros. A Bíblia não é um livro apenas para ser lido. Há uma bem-aventurança aos que leem, mas ela não é um livro apenas para ser lido. Ela é um livro para ser entendido. E ele é um livro para ser acreditado. Se você apenas ler a Bíblia, você pode ser um expert. Você pode ter muita bagagem, muita informação. Você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, e isso não resultar em absolutamente nada de positivo, não agregar absolutamente nada à sua vida. Maior exemplo disso, quem conhece mais a Bíblia do que Satanás? Ele foi tão ousado que chegou para Jesus e falou assim: você sabia que está escrito ao seu respeito? Satanás deu um show de Bíblia para Jesus, Mateus capítulo 4. Mas Jesus tinha muito mais conhecimento da palavra e venceu Satanás pela própria palavra que Satanás trazia contra ele. Então não basta você apenas ter informações, porque a Bíblia diz que até o diabo, ele conhece, ele sabe, e ele estremece. Então nós precisamos ir além, precisamos ler, precisamos crer e precisamos obedecer. Isso é o que fará a diferença quando a gente abre as Escrituras e passa a conhecê-las. Amém? Você está pronto aí? Tem que ligar o botãozinho assim. A partir de agora, a gente mergulha em Daniel. Repita comigo: Daniel. Ok. Daqui para frente a gente fala sobre Daniel. Essa história toda começa em um tempo muito difícil, um tempo
extremamente caótico na história do povo de Judá. Há 100 anos antes, as 10 tribos de Israel, que eram chamadas de as tribos do norte, elas tinham sido levadas para o cativeiro, e nessa época, quem governava o mundo era o Império Assírico, que tinha como capital Nínive. Vocês lembram da história de Jonas, né? Durante 100 anos, Deus levantou profetas, depois que as 10 tribos foram levadas cativos para o reino da Síria. Durante 100 anos, Deus foi usando profetas e falando para o povo de Judá, composto de 2 tribos, uma tribo maior, por isso levava o nome de reino de Judá, era Judá e Benjamim, uma tribo menor. Mas esse reino era chamado do Reino do Sul, ficava na parte sul de Israel. Durante 100 anos, Deus levantou homens de Deus, profetas, para advertir o que sobrou, o que restou das 12 tribos, Judá e Benjamim, falando para aquelas 2 tribos, para que elas não andassem nos mesmos caminhos que as 10 tribos de Israel tinham andado, e por isso elas tinham sido levadas para o cativeiro da Síria, capital Nínive. Essas 2 tribos, no entanto, elas não aprenderam nada. Elas foram levadas por tudo aquilo que era contrário ao coração, à vontade de Deus, a todos os propósitos que Deus tinha para Judá, tudo que Deus tinha de bom para este povo. Eles trocaram os valores de Deus, trocaram a vontade de Deus, trocaram a palavra de Deus para se relacionarem com os deuses das outras culturas. Cada povo que estava ali, quando a gente conhece a terra de Israel, a gente vê que é uma terra muito pequena. E ela é cercada, e até hoje é assim, é cercada por diversos outros povos. E cada uma daquelas nações que cercavam o povo de Judá aqui, eles tinham seu próprio Deus. E suas adorações, as suas honras, tudo que eles conquistavam, eles prestavam culto àquelas divindades. Haviam muitas divindades, cada povo tinha a sua divindade. Mas o Deus que tinha se revelado a este povo, ao povo de Judá ou ao povo de Israel, era um Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou tudo o que há. Este é o Deus que dá origem a todas as coisas. É o Deus que é revelado desde o Gênesis como Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que criou o homem, que do homem criou a mulher. É o Deus que disse haja, e pela sua palavra todas as coisas vieram à existência. É esse Deus que se revelou de uma maneira tão profunda durante anos atrás, e que levantou uma nação através de um homem chamado Abraão, e de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos, e das 12 tribos
essas duas restaram, essas duas ficaram na responsabilidade de carregar ainda a chama do conhecimento de Deus. Se alguém quisesse conhecer o Deus de Israel, só iria encontrar o conhecimento de Deus aonde estavam essas duas tribos, porque as outras 10 estavam dispersas. A capital deste lugar, aonde estavam as duas tribos, era exatamente Jerusalém. O lugar aonde Deus se revelava ao seu povo estava no templo, e o templo estava em Jerusalém, no monte aonde Isaque seria oferecido, no monte Moriá, onde hoje está edificada hoje a mesquita mais chamada ou conhecida como o Tomo da Rocha. Então, queridos, essas duas tribos, durante 100 anos, após o cativeiro das 10 tribos, elas ignoraram tudo o que Deus estava falando acerca delas. Deus dizia, usava profetas dizendo: olha, volta para os meus caminhos. E eles continuavam nos seus próprios caminhos. Deus levantava profetas para dizer: não adorem outros deuses, os deuses das nações que estão ao redor de vocês. Eles adoravam aos deuses, e pior do que isso, eles traziam os deuses das nações que estavam ao redor deles e começavam a edificar os chamados poste-ídolos dentro da própria terra de Israel. Este povo, ele foi se corrompendo espiritualmente, e começou a fazer nos seus cultos, eles começaram a importar a cultura dos outros povos. Algumas culturas, como pegar os seus filhos e sacrificar os seus filhos. Existia um Deus muito conhecido, ele é muito citado nas escrituras, o nome dele é Moloque. Qual era a oferta que Moloque ele exigia dos seus adoradores? Se você tivesse filhos pequenos, você iria levá-los como uma forma de adoração a Moloque, e iria colocar nas mãos de Moloque. Ele tinha uma abertura aonde havia fogo no seu interior, era o interior de um ídolo feito de ferro, e ali seu filho era totalmente queimado, como forma de uma demonstração clara de que você era um verdadeiro adorador de Moloque. Isso estava sendo feito exatamente dentro das terras do Deus de Israel. Essa era uma forma de adoração. Existiam outras formas de adoração. Existiam os cultos aonde eles celebravam as suas adorações a outras divindades, e essas adorações que eram feitas, elas eram regadas com muita bebida e com muita prostituição. Já ouviram falar das prostitutas cultuais? Quem já ouviu falar das prostitutas cultuais?
Selecionavam-se virgens, lindas, maravilhosas, e levavam aos templos para que elas fossem separadas exclusivamente para a prostituição, no momento de celebração àquelas divindades. Isso era muito comum das culturas pagãs que estavam ao redor de Israel. Israel foi importando a cultura pagã dos deuses que eram adorados pelos seus vizinhos. Eles foram perdendo a verdadeira espiritualidade. Eles foram perdendo, preste atenção nesta palavra, a conexão com o verdadeiro e único Deus. À medida que eles foram perdendo, eles perderam a capacidade de ouvir. Deus levantava profetas, confrontava o seu povo, e o seu povo espancava os profetas, e muitas vezes matavam os profetas que Deus lhes enviava. É nesse contexto que nós entramos no livro do profeta Daniel. A nação está totalmente corrompida. Ela está corrompida moralmente, porque ela está corrompida espiritualmente. Deixe-me falar uma coisa muito importante para você. Quando nós baixamos o nível da nossa conexão com os céus, quando baixamos o nível da nossa conexão espiritual, aquilo que é material vai desagregar. Quando você deixa de se relacionar com Deus e trazer os princípios de Deus como forma de governo para a sua vida, você vai começar a desagregar nos seus valores morais. Aquilo que era errado deixa de ser. Aquilo que era condenável passa a ser normal. Aquilo que Deus literalmente diz não faça, que Deus condena, você passa a questionar. Existe uma palavrinha que é chave. Eu gostaria que você guardasse essa palavra nessa noite no seu coração. Quando Satanás ele quer destruir alguém, quer destruir você, ou quer destruir a sua família, ou quer destruir a igreja do Senhor, ou quer destruir um povo, uma nação, enfim, ele nunca vai aparecer para nós como um grande dragão cuspindo fogo, com um tridente na mão, com uma cauda pontiaguda, tentando assustar você. A maneira que Satanás ele procura nos desconectar de Deus para conectar-se a nós, sempre virá de uma maneira muito sutil. Ele conseguiu seduzir Eva apenas com uma pergunta: foi assim que Deus disse? E depois ele diz: certamente não é assim. Em outras palavras,
Questione Deus. Eu acho que Deus não está falando sério com você quando Ele diz algo a você. Não deve ser tão relevante assim. E isso a gente observa durante toda a leitura que você faz nas Escrituras. Quando nós começamos a questionar a palavra, a veracidade de Deus. Foi assim que Deus disse, é assim que será. A palavra de Deus, ela nem tarda e ela nem falha. Ela acontecerá no tempo determinado por Ele mesmo. Jesus, quando fala sobre o conceito da palavra de Deus, Ele diz assim, olha, presta atenção nisso. Passarão os céus e passará a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse, pode esperar. Você pode estar morto, mas mesmo depois da sua morte, essa palavra se cumprirá. Deus é fiel na sua ou a sua palavra. Deus avisou a este povo durante 100 anos. O que eles fizeram? Colocaram alguns protetores auriculares e deixaram de ouvir a palavra de Deus. Começaram a relativizar a voz de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, não relativize o que Deus diz. Se Deus diz, vai acontecer. Você pode até falar, está demorando, porque o tempo de Deus chama-se Kairos. O seu tempo se chama Cronos. O nosso tempo, ele nunca está alinhado ao tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo cronológico. Quantos anos nós temos? Quantos anos seu filho tem? E vai embora. Quantos anos isso tem? Quanto tempo? Mas Deus, a Bíblia diz que Ele é eterno. Ele diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu estou no começo e eu estou no final. E você vai entender exatamente isso nesta palavra. Quando Deus faz uma afirmação, Ele não faz uma suposição. Quando Deus está afirmando, Ele não está imaginando coisas. Às vezes a gente faz previsões, tipo, quando Jesus vai voltar? Existe uma série de previsões. Em 2023 Ele vai voltar. Porque tem muita coisa que se encaixa dentro da agenda 2030, em 2030 vai acontecer isso. Suposições, previsões, isso é do homem. Deus não faz suposições, Deus não faz previsões. Deus apenas diz. E quando Ele diz, Ele faz. Daniel, depois de 100 anos, entra no cenário nessa história. 100 anos de profecias sendo advertidos. A Bíblia começa falando assim no primeiro versículo do profeta Daniel. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor, preste atenção nisso, isso é revelador. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, Jeoaquim,
rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou à terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui começa a história do profeta Daniel, juntamente com o rei Jeoaquim, juntamente com a classe real e os nobres da corte. Daniel, ele é levado juntamente com mais 3 companheiros que são mencionados: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 indivíduos vão ser levados à corte da Babilônia. O que me chama a atenção aqui, antes de entrarmos na nossa parte principal dessa noite, é que muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus está fazendo, nós atribuímos estas coisas a Satanás. Daniel, escrevendo, diz que o Senhor Deus, Deus de Israel, ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, um tirano, pagão, adorador de um outro Deus, rei da Babilônia. O Senhor entrega Judá, entrega os seus nobres, entrega o seu rei, entrega a nata de Israel como escravos para serem levados para a prisão ou para os domínios do cativeiro na Babilônia. Você quer saber quem é Babilônia hoje? O Iraque. Só para você se situar. Quem leva o povo ao cativeiro não é Satanás. Quem os leva é Deus. Isso é um princípio, guarde isso. Muitos cativeiros que filhos de Deus estão hoje, e estão orando muitas vezes erradamente. Você está atribuindo muitas vezes a Satanás, você está expulsando Satanás, está mandando Satanás ir embora, e ele não vai. Por quê? Satanás não tem poder sobre a sua vida. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Quando os filhos de Deus, eles deixam ou perdem a conexão com o seu Deus, então este Deus, por amor, ele começa a nos corrigir, para nos trazer de volta ao lugar de onde jamais deveríamos ter saído. O propósito do cativeiro que está começando agora na vida de Daniel e do seu povo, simplesmente é a prova maior do amor de Deus. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam no templo, eles estavam sacrificando, estavam celebrando, tinha tudo no templo, só não tinha Deus. Deus já tinha saído há muito tempo. Porque quando a igreja, ou quando o povo de Deus perde a conexão com o seu Deus, o templo ou o altar passa a ser apenas um auditório.
O momento da adoração deixa de ser uma adoração e passa a ser apenas um show. Você entende isso? Sim ou não? Podemos ter os melhores pregadores, os melhores cantores, os melhores músicos, mas se Deus não estiver aqui, não há adoração. Existe apenas show. E nós não estamos interessados em show. Nós queremos a presença do Eterno, a presença do grande eu sou aqui. Nós queremos que Ele seja adorado. Nós queremos que Ele seja invocado. Nós queremos que Ele seja santificado neste lugar. Senão estaremos fazendo apenas mímicas. Mas há um Deus nos céus, digno de honra, de louvor, de adoração. E que nessa noite Ele está aqui para receber a sua adoração. Não é a adoração do ministério de louvor, porque a adoração ela é pessoal. A gente está aqui de forma coletiva. Estamos juntos, congregados, mas a adoração ela é individual. Eu preciso estar conectado. Eu diria que o fogo pode estar queimando aqui, pessoas sendo abençoadas, conectadas, e eu estando aqui apenas como um espectador. Jesus ele fala sobre isso, que duas pessoas subiram ao templo. Um batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Outro batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador. E Jesus diz: sabe aquele que bateu no peito, reconhecendo a sua insignificância e pedindo misericórdia? Ele desceu abençoado. Ele alcançou o que ele veio buscar. Enquanto aquele que batia no peito, simplesmente se ensoberbecendo por aquilo que ele achava ser, ele voltou para sua casa, tão vazio quanto ele veio ao templo. O problema não está no templo, está em mim e em você. Você é o adorador, aqui é apenas o espaço físico. A gente pode transformar esse espaço físico em uma extensão dos céus, e juntamente com anjos nós podemos adorar e bendizer aquele que vive e reina para sempre. Ou então estarmos desconectados, apenas olhando a beleza do templo, ou os problemas que tem nele. Voltando para o texto, Daniel ele é levado juntamente com os seus para a Babilônia por Deus. Tem alguém aqui que sente que você está num cativeiro? Não levante a mão, tá bom? Pode ser um cativeiro de enfermidade, pode ser um cativeiro na sua família. Você pode estar perdendo a sua família, você pode estar indo à bancarrota nos seus negócios, pode estar dando tudo errado e você só está vendo o diabo. Passou, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Para. Se for o diabo, é fácil. Você vai, em nome de Jesus, dar um comando no reino espiritual e vai dizer: Satanás, estenda o dedo em riste, fale para ele. Em nome de Jesus eu te dou um comando: largue a minha vida, largue a minha família, largue os meus negócios. Em nome de Jesus, bata em retirada e ele vai ter que sair. Pronto. Mas você está mandando, você está orando, você está jejuando e o diabo não está indo. É hora de fazer uma reflexão.
Será que não é Deus tentando levar você para um outro nível, abrir os seus olhos para que você mude algo que você está fazendo, mude o curso da sua vida? Você está indo por um caminho que aos seus olhos é um caminho reto, é um caminho legal, é um caminho bacana, mas Deus está vendo o final. A gente só vê o princípio do caminho, Deus já está no final dele, está vendo a sua queda, a sua destruição, e está dizendo: meu filho, por aí não, vem para o cativeiro aqui, ó. Para quê? Aquietar o seu coração. O povo ficou neste cativeiro por 70 anos, simplesmente para serem moldados, curados, restaurados por Deus. E quando parecia que não tinha mais solução, poxa, nós queremos voltar para Jerusalém, para o lugar da adoração, mas não tem jeito, porque lá está tudo arrebentado, não tem como. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre estará no controle. Não tenha medo. Vocês lembram de Ezequiel 37? É nesse contexto. Ezequiel está lá, no mesmo lugar para onde o povo foi levado como escravos. E Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, mostrando para ele aquele vale de ossos ressecados, porque era assim que eles viam a nação. E Deus pergunta para Ezequiel: porventura esses ossos poderão reviver? Ou seja, essa nação poderá voltar a ser nação outra vez? E Ezequiel responde: tu sabes. E ele diz: então começa a profetizar. E ele diz: então eu comecei a profetizar como ele me ordenou. Alinhamento, conexão com o espiritual, conexão com Deus que move o natural. E não o contrário, não é o natural que move o espiritual, é o espiritual que move o natural. Traga Deus para o seu natural. Aquilo que é osso, aquilo que já morreu, os sonhos que estão sepultados. Ezequiel começa a dizer, então eu comecei a profetizar, Espírito, falando do Espírito de Deus, que vem dos quatro cantos da terra, está falando da dimensão, da operação, do alcance do Espírito de Deus. Não importa se está no norte, se está nos Estados Unidos, se seu problema está na Europa, se o seu problema está no leste europeu, se está lá na Ásia, se está na China, se está na Índia, não importa onde é que está o osso seco, a Bíblia diz, começa a profetizar. E ele começou a profetizar vida, e foi profetizando vida sobre os ossos. E enquanto ele profetizava, ele diz, eu vi que começou a haver um grande redemoinho, e o redemoinho ele foi movendo aqueles ossos, cada osso saía do seu lugar e procurava aquele que ele se encaixa. Os encaixes, aonde estava o dedo do pé, ele procurava o seu igual, o seu parceiro, e os dedos dos pés já procuravam os ossos da perna, ou da canela procurava da coxa procurava o quadril, do quadril subia para a coluna e ia embora. E ele foi vendo aquilo e viu aqueles ossos todos encaixados, que já era um grande milagre. Ele diz, continua profetizando. E eu continuei profetizando, e começaram a vir nervos sobre os ossos, e começaram a vir carne sobre os nervos, e começaram a vir pele sobre a carne.
E eu comecei a profetizar vida, vida. E foi se levantando um exército muito numeroso sobre a terra. Aquilo que estava, sepultado, volta à vida. E aquela nação que tinha deixado de ser nação, ela volta a ser nação. Ela volta à sua terra. Ela volta ao lugar da adoração. Por quê? Porque o mundo espiritual tem alguém lá em cima, e não é o cara, é Deus. Esse Deus tem nome. Ele move a mão dele. A Bíblia diz que as águas do mar estão na concha das suas mãos. O que esse Deus não pode fazer? Então, para de ficar culpando o diabo. Dá um chute no diabo. Mas talvez você tenha que chutar mais do que o diabo. Você tem que dar um chute em si mesmo. Diz que às vezes, para a gente ir para frente, às vezes um tropeção, é necessário. E às vezes você xinga aquela pedra que você não viu, tropeçou, mas foi ela que te jogou para frente. Existirão alguns problemas que vão acontecer na nossa vida, que são como essas pedras submersas, que a gente não vê, mas a gente tropeça nelas, e elas vão nos impulsionar. E ao invés de nos jogar para trás, ela nos arremessa para frente. E aquilo que nós não estávamos vendo, nós passamos a ver. A conexão que nós tínhamos perdido, ela é restabelecida. Tudo começa com Ele. Tudo começa em Deus. Ele é a nossa fonte. É com Ele que nós precisamos estar conectados. Amém, queridos? Eu quero que seja projetado uma imagem e nós vamos finalizar com ela, porque é a primeira parte desta série. Mas vamos lá. Aquele rei que na verdade era o homem mais importante do planeta. Alguns tempos atrás nós poderíamos falar que seria o presidente dos Estados Unidos, mas hoje não mais. Hoje existe uma disputa de poder dos homens mais poderosos da terra. Entre eles pode estar o presidente da China, Xi Jinping. Pode estar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O Biden, não é tão muito. O Biden está meio fraquinho. Mas deixa para lá. Nesta época, o homem mais famoso, o homem mais poderoso da terra chamava-se Nabucodonosor. Debaixo do seu governo haviam 122 nações. Ele era senhor sobre todas as nações da terra. Este homem, ele durante uma noite, ele teve um sonho. E no seu sonho, quando ele acordou, ele ficou extremamente incomodado com o que ele havia sonhado. Então, ele tentou se lembrar do sonho que ele tinha tido durante a noite. Mas ele não lembrava. E ficou aquela perturbação. Sabe com aquele sonho que acontece com a gente também? Eu sonhei um negócio, mas eu não lembro o que foi. Nabucodonosor, então, ele chama os sábios, os magos, os astrólogos, os feiticeiros do seu reino, os homens mais cultos, mais inteligentes. Reúne aqueles homens
e fala para eles de maneira muito delicada, da seguinte forma: eu chamei vocês aqui porque essa noite eu tive um sonho, e esse sonho ele perturbou a minha cabeça. Só que tem um detalhe, eu não lembro que sonho é esse, não faço ideia do que eu sonhei. Eu só sei que eu preciso saber este sonho, preciso que vocês me deem a interpretação desse sonho. Para fechar, como um bom tirano que ele era, ele disse: eu faço a vocês uma promessa: aquele que me falar o sonho e o interpretar para mim, esse homem será levado a uma posição no meu reino, uma posição de excelência. Ele será vestido de púrpura, ele será presenteado com muito ouro, ele será engrandecido no maior império da história. E aqueles homens, logicamente, ficaram, num primeiro momento, rápido, ficaram até empolgados. Mas o rei, ele conclui dizendo o seguinte: todavia, se vocês não me falarem o sonho que eu sonhei, e não me derem a interpretação dele, todos vocês serão despedaçados, todas as vossas famílias serão despedaçadas, todas as vossas casas serão destruídas ou demolidas. Então aqueles homens entraram em pânico e falaram para Nabucodonosor: ó rei, o que o Senhor nos pede é impossível para nós. Outra coisa, nenhum rei neste mundo já pediu tal coisa aos seus conselheiros, aos seus sábios. Porque aquilo que o rei Nabucodonosor requer não está com os homens, isto está apenas com os deuses. Então o rei olha para eles e diz: a minha sentença não vai mudar, e eu vejo apenas que vocês estão tentando ganhar tempo para me enrolar. Então a sentença está dada. Esta notícia, ela chega até Daniel, o homem encarregado por cuidar de Daniel, por forjá-lo e formá-lo, porque ele tinha que ser preparado com os seus companheiros por 3 anos de faculdade para poder entrar na presença do rei. Então ele chega para Daniel e diz: Daniel, esquece os estudos, esquece a faculdade, esquece tudo, porque o rei acabou de dar um decreto. Ele teve um sonho, ele não consegue se lembrar do sonho, e ele emitiu um decreto que se os sábios não falarem o que ele sonhou e trouxerem o significado dele, todos serão mortos, despedaçados, e tudo que tem será destruído. Daniel, adolescente. Tem algum adolescente aqui? Cadê os adolescentes? Só tem lá em cima, aqui embaixo tem algum? Além a eu, Theo, amém, Theo, Vandinho. Muito bom, isso aí é fé. Charles, isso é fé. Os adolescentes, já estamos aqui. Daniel, adolescente, quando ele foi para a corte, ele estava com 17 anos. E esse sonho acontece
Daniel já está com 18 anos. Daniel chega para aquele que traz a informação e diz: por favor, me faça um último favor. Ele diz: pode falar, Daniel. Me leve à presença do rei. Deixa eu falar com ele. E ele vai até a presença do rei. O rei recebe Daniel, aquele adolescente, e ele diz: ó rei, o que o senhor pede, o que o senhor requer, nenhum homem pode te falar, nenhum homem pode decifrar, mas eu quero te falar uma coisa: existe um Deus nos céus, que Ele é revelador de segredos. Ele não é fofoqueiro, tá bom? Diferente. Ele não habita entre os homens. A sua habitação é celestial. Mas eu te falo, rei, me dá um tempo e eu vou falar com este Deus dos céus, e Ele me fará saber o que o rei sonhou, e me dará a interpretação do seu sonho. Que posicionamento incrível para um adolescente, né? E o rei ficou basbacado, entusiasmado, e sei lá o que mais, mas ele fala: então vai, garoto, vai, eu vou te dar aí os dias que você precisa. Ele chega onde estão os seus 3 amigos. Preste atenção com quem você anda, eles podem ser fatores definidores do seu presente, do seu futuro. Saiba escolher suas amizades. Ele chega para Ananias, Misael e Azarias e fala assim: nós temos um desafio. Se nós não tivermos a revelação e a interpretação do que o rei requer, para nós acabou, é morte. Então eu quero convidar vocês para, juntamente comigo, entrarmos em um propósito de oração. Vocês topam? Topamos. Os 4 entraram num propósito de oração. A Bíblia não diz quanto tempo eles oraram, mas diz depois de alguns dias. Deus fez saber a Daniel tudo que o rei tinha sonhado e trouxe a interpretação do seu sonho. E o que o rei Nabucodonosor tinha sonhado tinha a ver não somente com o presente dele, o tempo dele, mas Deus, que é o Alfa e o Ômega, mostrou para aquele rei o que haveria de acontecer, não somente naquele reino, mas no fim, até o fim dos dias. E eu estou falando que Deus mostrou para Nabucodonosor o que estaria acontecendo nos nossos dias. Você é capaz de acreditar nisso? O que aquele rei viu em seu sonho foi exatamente uma grande estátua. A primeira parte que chamou a atenção daquele rei é que aquela estátua, ela tinha a sua cabeça de ouro. E Daniel fala para ele: ó rei, a cabeça de ouro que tu viste da grande estátua representa o teu reino, porque a ti foram entregues todos os reinos da terra, e não há reino sobre a terra que se assemelhe ao teu. Tu, pois, és a cabeça desta estátua,
que viste em teu sonho. Simples assim, direto. Depois do teu reino, virá um segundo reino, só que o material deste segundo reino é inferior ao ouro, é um material de prata. E ele viu a parte dos braços e do peito da estátua, que eram de prata, a semelhança dessa imagem ali. Ele fala: virá um reino inferior ao teu, mas que será um reino muito grande, todavia não chegará à excelência do reino que você governa. E esse reino, ele está falando do reino que sucedeu a Babilônia, o reino da Média e da Pérsia, onde dois reinos se uniram para destruir, para vencer o império da Babilônia. E isso aconteceu assim como o profeta havia revelado. E ele continua falando: olha, depois deste império que virá, um império de prata, haverá um outro império que sucederá a eles, ou a este. E ele é representado pelo cobre. Nós vamos voltar a estes reinos no capítulo 7 de Daniel, que ele vai estar sendo representado por alguns animais. Mas vamos dar sequência aqui. Ele viu naquela grande estátua que essa parte da estátua era feita toda de bronze. E ele fala que depois deste reino que sucederá a Babilônia, que é a Média e a Pérsia, haverá um outro reino que é o reino da Grécia. O grande expoente desse império grego, até hoje, se você quiser assistir, tem um filme que fala sobre Alexandre o Grande. O reino da Grécia, ele veio após o reino da Média e da Pérsia, foi o terceiro grande reino mundial. O que Deus estava mostrando para Nabucodonosor eram os grandes impérios mundiais. Então, o império grego, ele sucede ao império da Média e da Pérsia. Ele começa no ano 330 antes de Cristo. Existem alguns animais ali que vocês estão vendo: leão, urso, leopardo. Eles vão entrar no capítulo 7, a gente vai voltar a eles. Mas logo depois deste império grego, ele viu que as pernas e os pés dessa grande estátua eram compostos de um outro material. Primeiro ouro, segundo prata, terceiro bronze, mas o quarto material, que é o final da estátua, é composto de ferro misturado com barro. E ele vai falar exatamente sobre o último grande império da história. Ele diz que esse império, ele será tão duro quanto é o ferro. Será um império cruel, será um império devastador. E se vocês observarem, é a parte mais longa do corpo dessa estátua, porque o Império Romano foi o império mais longo também, foi o maior império a nível de durabilidade. Só que ele chega a um ponto onde ele vai falar sobre os pés da estátua.
E ele vai dizer que os pés da estátua, juntamente com os seus 10 dedos, eles eram constituídos de ferro em parte e barro em outra parte. E essas duas coisas não dão liga, ferro não dá liga com barro. E ele vai falar, essa é a característica dos dias do fim. Porque nos dias do fim, nos tempos do fim, nos tempos do ferro com barro, onde os 10 dedos finais dessa estátua, os 10 dedos dos pés, simbolizam, tem um símbolo muito especial, são 10 líderes que vão dar uma sustentação para que esse reino ele subsista. Nós vamos entrar mais a fundo nisso, para falarmos mais dos 10 dedos e do propósito deles, que é dar sustentação ao que há de vir. E eu digo para vocês uma coisa, e a gente vai se encaminhando para o final. O que Deus disse para o profeta Daniel, mostrou para ele, e tinha mostrado isso para Nabucodonosor. A estátua, a cabeça de ouro, já passou, se cumpriu. Babilônia não existe mais como império. A Média e a Pérsia já não existem mais. Foi cumprido. O reino da Grécia não existe mais. Está cumprido. O reino da Babilônia, ou melhor, o Império Romano, na verdade, ele ainda subsiste. E ele vai até o fim. A parte dela, enquanto império dominante, passou. Mas existe os pés, com os seus 10 dedos, que nós vamos falar no próximo domingo. E você vai entender que existe algo. Em que tempo nós estamos da história da humanidade? Nós estamos não na cabeça, não no tronco, nós estamos aqui, ó. Basicamente nessa linha final aqui, ó. Esse é o tempo que nos resta. Domingo que vem você vai conhecer o que está nesse espaço aqui. Existem coisas que têm a ver com o nosso tempo e que vão acontecer. A plataforma de sustentação para esses acontecimentos está pronta, está preparada. Venha saber sobre isso domingo que vem. Fique de pé em nome de Jesus e aplauda o Senhor Jesus, porque Ele merece. Nós vamos louvar ao Senhor, adorá-lo, para finalizar este nosso momento de adoração, de louvor e exaltação ao Senhor. Este é o único Deus que sabe o princípio, mas que sabe o final de todas as coisas.
Antes do começo, Ele já está no fim. Não perca, venha domingo, traga alguém que você ama. Esse é o ano da redenção, é o ano da gente se voltar para esse Deus, é o ano de expulsarmos os deuses, que não são deuses, são apenas criações das mentes humanas. Venha se reconectar com o único e verdadeiro Deus.